Olá, muito bom dia para você ligado na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, servidor público, dos aposentados aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado à grande audiência na manhã dos domingos aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. Você sabe, a partir de agora pode se comunicar conosco, tem aí na tela da Band o nosso WhatsApp para suas perguntas de previdência, de direito do trabalho, né? E você pode usar também o nosso e-mail. contato@programabocaноtrombone.com.br. Mande as suas questões e opine. Opine sobre o tema de hoje. O governo federal quer fazer uma nova reforma trabalhista. Veja só, hein? Recentemente tivemos uma em 2017. O que você acha? Ela é necessária? Vou com os meus convidados. Em nome da Matra 4, a presidente, doutora Carolina Gralha. Será que é necessário uma nova reforma trabalhista, doutora Carolina? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rita, Tiago, os nossos telespectadores. Bom, há quase 2 anos nós passamos por uma profunda alteração do direito do trabalho, do processo do trabalho. Não existe mais o direito do trabalho e o processo da forma que nós o conhecemos anteriormente. Mais de 100 artigos foram alterados à CLT, com uma grande promessa de combate ao desemprego, de retomada das atividades econômicas, e passado todo esse tempo nós não vimos, não foi entregue o que foi prometido. Então, o que fica aí de dúvida, o que a gente tem que questionar, o que precisa mais ser alterado? Quem precisa sair mais prejudicado dessa relação? Porque eu tenho convicção que dessa última reforma, trabalhadores e empregadores foram prejudicados, Paulo. Tá certo, vamos saber a opinião da nossa especialista em direito do trabalho, a doutora Rita Ramos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, está com a gente. E aí, doutora, precisa uma nova reforma? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, colegas. Telespectadores, a reforma como foi feita em 2017, ela já não era necessária, né? Então, eu acredito que uma nova reforma, ela também não é necessária, mas aí vem mais mudanças. Pois é, o governo federal está ávido, né? Está querendo realmente mudar novamente as regras. E o nosso especialista em previdência, porque a gente está aí na reforma, iminência, né, da aprovação da reforma previdenciária, mas a reforma trabalhista também tem efeitos sobre os segurados. Doutor Tiago Kidrick, representando a ABA, a Associação Brasileira dos Advogados aqui da região sul. O que você acha? Precisa uma nova reforma trabalhista? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores. Bom dia, os amigos da bancada. Olha, Solano, sequer absorvemos os efeitos da reforma trabalhista que foi feita recentemente, né? Com efeitos profundos também na arrecadação previdenciária. Então, acho que primeiro a gente deveria ver se não precisamos alterar, rever alguns pontos da reforma trabalhista anterior, ver a consolidação do que aconteceu, né? Para se pensar em alguma reforma trabalhista. Eu diria que o processo deveria ser o contrário. A gente deveria focar numa reforma de formalização, uma política de formalização do trabalho no Brasil, né? E de construção de direitos trabalhistas que foram sonegados com a reforma anterior. Verdade, verdade. O doutor Tiago está com a gente para responder as dúvidas de direito da Previdência que já vão chegando. Vamos esclarecer as primeiras aqui. A questão enviada aqui, doutor, pelo Eduardo. Ele diz que paga o microempreendedor individual desde 2016, com aquele valor reduzido, né? Tenho o direito de me aposentar pelo MEI, já que me aposentei pelo INSS em 2018 por tempo de contribuição. Dá um abraço para mim pelo excelente trabalho. Obrigado. O trabalho é para vocês, em prol de todos aí, trabalhadores, servidores públicos e aposentados. Dr. Tiago Kidrick. Eduardo, o senhor já é aposentado pelo INSS, então não vai poder ter 2 aposentadorias. Então a resposta é não. Uma aposentadoria apenas do INSS, mesmo que esteja contribuindo com o MEI. Perfeito. O Dornelles, lá de Campo Bom, 31 anos de carteira assinada. Mas, segundo ele, com o tempo insalubre, ele chega a 37 anos e ele tem 48 anos de idade, é bem jovem. Ele quer saber como fica para ele pedir aposentadoria. Já pode? Olha, ele já tem mais de 25 anos de trabalho especial, ele já tem, então, direito adquirido se comprovar esse tempo especial e aí fazer também uma simulação, se ele pode converter esse tempo para pegar uma fator 96, acho que não, né, pela idade dele. Pela idade dele, não. Então, aposentadoria especial, 25 anos de trabalho, comprovar atividade especial. Perfeito. O doutor Tiago segue conosco aqui na Band TV e também lá na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes.
O nosso Boca, né, completando nesse mês 30 anos de veiculação, sempre aqui no Grupo Bandeirantes. Começamos lá na Rádio Bandeirantes e estendemos aqui para a nossa Band TV. Quer fazer uma publicação de direito da Previdência, de direito trabalhista? Olha aí a hashtag, ó, hashtag Boca 30 anos, e você faz as suas publicações, curte as nossas que lá estão nessa hashtag. E também vá nos seguir, nos siga na nossa conta no Instagram, @programa Boca no Trombone, tem os vídeos aqui da Band TV, tem também as publicações lá da Rádio Bandeirantes, muita produção de conteúdo para você compartilhar com os seus amigos. Nos siga no Insta. Bom, o papo de hoje é sobre a possível nova reforma trabalhista. Será mesmo que ela é necessária? Nosso colega Jonathan Bittencourt foi às ruas e também conversou com os homens do poder, né? Eles estão trazendo para a gente aí uma reportagem bem interessante para ilustrar esse tema aqui no Boca desse domingo. Fala pessoal, tudo bem? O governo federal está com uma ideia na cabeça de propor, quem sabe, uma nova reforma trabalhista. O que será que as pessoas acham a respeito desse assunto e também sobre a frase menos direitos, mais emprego? É o que a gente vai descobrir agora aqui no centro de Porto Alegre. Precisa ter mudança nas regras de trabalho no Brasil hoje? Como é que tu avalia isso hoje em dia? Acho que sim, tem algumas coisas que são meio fora da realidade. Pra mim, na minha opinião, não. Pra mim tá tudo tranquilo do jeito que tá. Do jeito que tá bom. Do jeito que tá bom. E aquela frase, menos direitos para mais emprego? Acho que não. Acho que as pessoas têm que ter mais direitos, sim. Metade pra... Todo mundo sair ganhando, né? Sim, não perder no direito e nem no emprego. Tá aí a opinião de algumas pessoas sobre reforma trabalhista e também sobre o tipo de mudança, né? Se vai afetar mais a questão de direitos e se de fato vão haver empregos com a garantia de direitos. Nós entramos em contato com a assessoria de alguns dos nossos representantes lá em Brasília. Nós vamos conferir alguns resultados, posicionamento de quem mandou resposta pra gente. Vamos lá. Fazer uma outra reforma ainda para levar o trabalhador brasileiro para um regime quase de semi-escravidão é um absurdo. Não é preciso reforma nenhuma. Pelo contrário, nós estamos tentando, via o Estatuto do Trabalho, que eu sou o autor, recuperar tudo aquilo que eles retiraram dos trabalhadores. Não bastasse a reforma da Previdência, a emenda 95 que congela os investimentos, ainda agora a reforma da Previdência. É inaceitável. O Brasil precisa avançar nas reformas. Isso inclui aprofundar a reforma trabalhista, que já foi iniciada nos últimos anos, mas que ainda precisa avançar. Nós vivemos um país com mais de 14 milhões de desempregados e o discurso de que direitos e mais empregos seriam conflitantes não é verdadeiro. Na verdade, o primeiro direito que a pessoa precisaria ter é o de, com dignidade, ter um trabalho, uma ocupação. Como dizia inclusive Ronald Reagan, né? O melhor programa social é o emprego. Tá aí a opinião do pessoal aqui no centro da capital e também de dois parlamentares, um deputado federal e um senador, presidente Carolina Gralha. Essa frase foi muito dita, está muito batida, né? As pessoas estão falando muito sobre ela, muitas vezes até sem um embasamento maior, né? E opinando. Menos direitos e mais emprego. Mas como a senhora mesmo falou na abertura, né? A reforma trabalhista de 2017, ela prometia isso, e isso não está acontecendo. Até tivemos aí, nos últimos dias, dados do CAGED que tendenciam a gente a acreditar que o emprego melhorou. Melhorou mesmo? Nenhuma legislação aquece mercado, né? Isso a gente tem que deixar bem claro. E mais ainda para o nosso telespectador, aqui não se faz nenhuma defesa partidária, ideológica, aqui é uma questão mesmo do nosso dia a dia. Nós vivemos o mundo do trabalho diante dos trabalhadores e dos empresários. Estamos fazendo uma fala tanto em benefício dos trabalhadores como dos empregadores do nosso país. E isso que a gente tem que avaliar. Nos 2 últimos anos, o que cresceu foi a desigualdade. E havendo desigualdade, nós não temos a dignidade, que é o que o nosso deputado federal falou. Fiquei muito feliz com a fala dele, quando ele diz que tem que ter emprego com dignidade. Só que daí a gente tem que estabelecer os parâmetros do que é dignidade. E a dignidade é o que nós buscamos para todos. E tendo um empregado com um trabalho digno e valorizado, esse sim que é o consumidor.
Então, o empresário tem que estar muito atento também a esse empregado valorizado, porque é esse empregado que faz carnê, é esse empregado que investe, que constrói e que acaba, enfim, fazendo circular a economia. É isso que a gente precisa de investimento, de políticas sérias e não de panfletagem. E essa verdadeira engrenagem, que é o que a doutora acabou de falar, né, da economia, acaba sendo quebrada, né? Porque se nós não temos trabalhadores, não temos consumidores para os empresários, é um tiro no pé. Né? Não, exatamente. A própria reforma trabalhista atacou diretamente a Previdência, né, com várias alterações de regras em prejuízo direto à Previdência, para 2 anos depois falar assim, não, a gente precisa com todo o jeito, e precisava realmente mudar algumas questões previdenciárias. Nós não somos contrários às alterações legislativas, não é isso, mas a modernização ela não pode ser panfletária, ela tem que ser baseada com critérios técnicos, objetivos e em benefício de todos, e todos eu estou falando de trabalhador e empregador. Doutora Rita, a presidente Carolina fala um termo também muito utilizado por quem é a favor das reformas, né? A dita modernização. Mas, na verdade, já em 2017, quando se olhava o texto da consolidação das leis trabalhistas, se via que não era um texto lá de 1940, como muito foi dito, né? Porque as alterações elas têm sido sucessivas, ano a ano. Modernização já não havia e agora mais ainda, pois temos um tempo muito curto da vigência dessa nova regra? Exatamente. Na verdade, o que se vê é que a proposta de mudança na legislação, tanto lá em 2017 como certamente o que virá pela frente, não é modernização, e sim barateamento da mão de obra, porque no dia a dia do cotidiano da justiça, lá quando a gente vai buscar os direitos, a gente até vê alguma coisa ou outra que não deveria mais, até não tem mais aplicabilidade, na minha opinião, pelo menos. Claro. Exemplo disso é a questão da exceção do artigo 62, item 1, que diz que os trabalhadores que exercem jornada externa incompatível com o controle de jornada não têm direito à hora extra. Isso até podia se cogitar lá no tempo em que a CLT foi criada, mas hoje em dia, com a tecnologia, não tem mais aplicação. Qualquer tipo de jornada hoje pode ser controlada. Então, esse artigo, por exemplo, poderia ter sido alterado, né? Claro. Mas não, eles não visam isso. A visão da alteração e da desregulamentação é para não ter mais direito. Tanto que esse mesmo artigo sofreu uma inclusão de uma jornada que era o teletrabalho, em vez de continuar lá recebendo suas horas extras, o trabalhador foi incluído nesse artigo 62, na exceção, e aí ele passou a não ter mais direito. E isso é o que está por vir novamente, né? Tivemos, doutor Tiago, é sabido, a doutora Carolina até remeteu essa ideia, com a reforma de 17, uma diminuição nos recursos que vertem para a Previdência Social, né? E além disso, as condições de trabalho ficando mais precárias, com certeza o acesso à Previdência ele aumenta no número de auxílio-doença, de aposentadorias por invalidez, porque o trabalho sendo precário, automaticamente o segurado adoece mais e isso é uma consequência lógica que leva até as agências da Previdência Social. Uma nova reforma não agravaria essa situação? Agravaria, e ainda somada à reforma da Previdência, que também tem uma tendência ainda de desaquecer a economia e de colocar mais pessoas buscando benefícios por incapacidade, dada a dificuldade em se obter os benefícios programáveis, né? Então, eu acho que é um equívoco isso que está acontecendo e a gente deveria focar em tentar aumentar a arrecadação da Seguridade Social, aumentar a formalização no Brasil, né? Para que se possa o governo realmente fazer a economia circular como deve ser. Tá certo. Vamos ouvir o recado de um dos nossos parceiros aqui no Boca, a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho, aqui no Rio Grande do Sul. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Visite todas as redes sociais aí da FEMARGS e escolha o curso que melhor se adequa aí ao seu estilo, né, ao seu propósito aí de trabalho. Bom, a gente está debatendo aqui no Boca no Trombone o tema de hoje, né? E você não pode esquecer também de dar a sua curtida lá no Facebook. Esse programa estará lá, logo mais, estará na íntegra lá na nossa fanpage, que tem muito conteúdo de previdência, de direito trabalhista, direito dos servidores,
tudo isso, dê o seu joinha, dê a sua curtida na nossa página no Facebook. E, claro, continue mandando as dúvidas, as questões de previdência e também direito do trabalho, que vão ser respondidas hoje, logo mais as trabalhistas do nosso quadro Dica Trabalhista, as previdenciárias aqui com o Dr. Tiago Kidrick. O Paulo diz assim, ele tem mais ou menos 20 anos de contribuição e 52 de idade. Ele quer uma previsão, doutor Tiago, quando que ele vai poder se aposentar? Olha, Paulo, está muito longe ainda da aposentadoria, acho que vem mais reforma da Previdência ainda para ti. Acho que continue fazendo o planejamento previdenciário, né? Se fosse a legislação de hoje, seriam mais 15 anos para chegar aos 35, né? Acredito que o senhor vai se aposentar mesmo com a idade mínima nova estabelecida pelo governo federal, que será 65 a regra geral. Mas faça simulações nas regras de transição e futuras reformas também. Praticamente a aposentadoria por tempo de contribuição se extingue, né? Acaba, né? Teremos uma aposentadoria por idade para homens e mulheres, né? Vai ser extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria que não é deficitária, segundo o estudo da Unicamp, que foi... convido a todos a acessarem esse estudo, né? Que mostra que a aposentadoria por tempo de contribuição é a aposentadoria superavitária no Brasil. Sim. Né? E é justamente a aposentadoria que vai ser extinta. Infelizmente, né? Bom, vá lá e se inscreva no nosso canal do YouTube. Tem os programas aqui da Band TV, tem as nossas matérias especiais só para a internet. E você que encaminha as dúvidas aqui, gente, a gente agradece muito, né? Todas as questões são encaminhadas, mas a gente não consegue responder as todas. Está lá o nosso vídeo com as respostas, as que ficam faltantes, pendentes aqui. Curta e se inscreva aí no nosso canal do YouTube. A gente está hoje debatendo a necessidade de uma nova reforma trabalhista. Estou aqui recebendo a presidente da Matra 4, doutora Carolina Gralha. A gente estava dizendo, mal se acomodou a regra de 17 e está tendenciando aí o governo, até a criação de um grupo, né? O famoso GAET aí, com os mesmos integrantes que fizeram a reforma trabalhista de 2017. E a questão que fica, doutora Carolina, o que mais mexer, o que mais modificar nas regras? O grupo agora, uma vez formado, conta com realmente vários colegas nossos. Nós estamos aguardando, porque exatamente essa é a pergunta do milhão, né, Paulo? O que mais precisa ser mexido? O que me surpreende é termos notícias nas grandes mídias, desemprego cai com o aumento da informalidade. Então, o desemprego não caiu. Na verdade, o que está havendo é um empobrecimento geral e as empresas estão fechando, porque não tem mais quem consuma os seus produtos, seus serviços. Sim. Então, realmente me preocupa muito o que vem pela frente, e não só em termos de legislação, mas também de instituição, porque a Justiça do Trabalho segue sendo ameaçada da sua extinção, da sua redução de importância num país tão desigual, num país tão sofrido como o nosso. Então, nós temos que estar atentos. Quando eu falo nós, não somos nós, eu, juíza, com a minha preocupação, com o meu cargo corporativo, não é uma defesa corporativa, é uma defesa de uma sociedade sadia, uma sociedade democrática, baseada no Estado democrático de direito, que precisa de instituições fortes e consolidadas. Isso também pressupõe uma legislação estável, que é o que nós não estamos tendo. Agora, recentemente, no MP da Liberdade Econômica, nós discutimos aqui no teu programa, nós também falamos sobre isso, que essa MP da Liberdade Econômica trouxe regras de alteração da legislação trabalhista. Quando mais a gente vai esperar alterações da legislação trabalhista? Então, vamos enfrentar as grandes mudanças, as grandes reformas. Sim, estamos esperando a tributária e a própria da política, né? Então, vamos enfrentar os problemas do Brasil de forma séria e de forma competente, que eu acredito muito nos nossos parlamentares para fazerem isso. Essa da política seria a de excelência, porque você que está em casa, tomando seu mate, né? Sorvendo aí um café gostoso, sabe quanto que nós todos aqui, vocês também, nós gastamos por ano com o Congresso Nacional, Senado mais Câmara. Gente, 11 bilhões de reais. Não vá se engasgar com o café. 11 bilhões de reais a gente gasta, a gente contribui lá para termos deputados e senadores para fazer regras que nos últimos tempos, né, diga-se de passagem, só tem restringido direitos. E a doutora Carolina toca num ponto importante, doutora Rita. Eu quero saber da advocacia trabalhista. Essa preocupação, né, de uma possível extinção da Justiça do Trabalho, uma justiça especializada, que resgata valores, que não traz custo para o Estado, pelo contrário, né, é uma justiça que é superavitária. Se ela acabar, como ficaria para o tratamento aí para os trabalhadores?
Nossa, isso seria lamentável, porque o juiz do trabalho, a formação daquela pessoa que está lá, especialista naquele assunto, é uma formação totalmente diferente de um juiz civil, de um juiz federal da matéria comum, porque o juiz, enquanto o juiz civil da matéria comum defende o patrimônio, o juiz trabalhista defende o trabalho, defende aquela pessoa menos favorecida que está ali e só tem a sua força de trabalho, não tem patrimônio nenhum e não tem capital. Então, seria inviável, porque eles só analisariam, muitas das decisões que se resolvem na Justiça do Trabalho não se teria com o juiz federal comum, porque ele defenderia o patrimônio da empresa, se chegaria até o fim de um processo, protegendo aquele patrimônio e muito dificilmente se resolveria aquele caso. Que é o que acontece agora com a gente, aqui eu uso como canal de denúncia, com a questão da derrubada dos vetos do abuso de autoridade. Existe um artigo ali na Lei de Abuso de Autoridade que atinge diretamente a Justiça do Trabalho, que é a indisponibilidade dos ativos do devedor. Em havendo um excesso dessa indisponibilidade, que é o nosso bacenho, o bloqueio das contas, o juiz vai ter cometido um crime. Então, ele vai ficar limitado na sua atuação de cobrar o devedor. A gente não está falando de cobrar alguém que não deve, falar de cobrar. Então, começa assim. É assim que começa a extinção da Justiça do Trabalho. E reduzindo com as reformas trabalhistas, com a reforma da lei, ceifando a atuação do juiz livre e independente para tornar um órgão inútil. E, na sequência, a liberdade econômica trouxe a blindagem do patrimônio dos sócios e do grupo econômico. Verdade, então, né? Com a MP transformada em lei, né? Bom, a gente está falando hoje bastante sobre direito trabalhista. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos responder as perguntas aí que você de casa manda pra gente. Claro, tá chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela telespectadora Débora e a telespectadora Clacir. A Débora diz que o marido dela encaminhou uma aposentadoria especial já faz 7 anos e ela está preocupada com a situação de crise que passa a empresa. Ela nos pergunta se o marido dela tem alguma estabilidade, algum tipo de estabilidade. Débora, a estabilidade pré-aposentadoria, ela não é uma estabilidade legal, no sentido de que não há nenhuma lei que garanta esse tipo de estabilidade, de garantia de emprego. Logo, para nós sabermos se o teu marido tem ou não direito a alguma garantia de emprego nesse período de pré-aposentadoria, somente se consultarmos as normas coletivas, os acordos coletivos. Busque no seu sindicato essa informação. Pode ser que ele tenha algum tipo de garantia de emprego e, nesse caso, não poderia ser despedido. A Clacir nos envia uma dúvida que é bastante comum e recorrente. Ela nos relata que está com dificuldade de encontrar o seu advogado. Clacir, basta você colocar no Google ou em algum site de buscas a palavra CNA Advogados, Cadastro Nacional de Advogados. Você será direcionada para esse cadastro e bastará preencher ou o nome do seu advogado ou o registro dele, o número da OAB dele. E o sistema mantido pela OAB vai te informar o nome completo, o endereço e o telefone profissional do seu advogado. Tá bom? Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Obrigado, doutor Marcelo. Nosso time de consultores trabalhistas, você pode encaminhar, gente. Continue mandando as dúvidas trabalhistas ao longo do programa e as de previdência também. Navegue no nosso portal, não, agora no Twitter, siga a gente lá no Twitter, @Programa Boca, é um pouquinho diferente, né? E você se comunica conosco em 140 caracteres. Tem as postagens que versam aí sobre o direito da previdência e direito do trabalho também lá na nossa conta no Twitter. Vá lá agora, não perca tempo. E no nosso portal, agora sim, o programa bocanotrombone.com.br, você tira as suas dúvidas, mandando as suas mensagens por lá, as questões de previdência e direito do trabalho,
trabalho e também os programas aqui da Band TV e lá da Rádio Bandeirantes, além de muitas notícias no site do Boca. Mais dúvidas, a gente vai acabar esse bloco aqui com o Dr. Tiago Kidrick, presidente da ABASUL, Associação Brasileira de Advogados. A Gislaine de Bagé, 60 de idade, 17 anos pagando a Previdência. Já passou dos 45 dias do pedido dela frente ao INSS. Ligou para o 135 e disseram que está em análise. O que fazer? Olha, esse é um problema recorrente, a demora na análise dos processos administrativos do INSS. Está cada vez maior a demora pela falta de funcionários, então é normal que passe dos 45 dias, eu sei que a lei diz que são 45 dias, mas ela vai ter que esperar um pouquinho mais, até porque os mandados de segurança estão sendo impetrados basicamente após os 180 dias pelos advogados, conforme um acordo do Fórum Interinstitucional Previdenciário. Então, esperar mais um pouquinho. Tá certo. Obrigado, doutor Tiago. A gente vai para uma paradinha, um rápido café. Daqui a pouquinho voltamos para a conclusão final. Você aí em casa já tem opinião formada? Uma nova reforma trabalhista é necessária? Nós já temos aqui, no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. Voltando com o Boca na manhã do seu domingo, para fechar a opinião final dos meus debatedores, presidente da Matra 4, doutora Carolina Gralha, realmente reforma trabalhista nova? Não. Não precisamos. Primeiro eu quero convidar também o pessoal a seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, a Matra 4. Siga lá, tem muito material também explicativo, de conhecimento, que esse é o nosso papel, levar as informações para a sociedade. E acredito muito nesse grupo de trabalho, porque são colegas que conhecem a realidade trabalhista, conhecem a realidade do mercado de trabalho e do nosso país. Não são um fantoche de governo, não são fantoches de políticas ou de ideologias, estão ali para realmente avaliar. E eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo em casa sabe da importância de um direito de trabalho forte e de uma magistratura ainda mais forte e independente. Obrigado, doutora Carolina. Doutora Rita, realmente, uma nova reforma fica inviável. Fica inviável. Esse novo grupo, eu não sei se já está totalmente formado ainda, vão haver novos convites, deveriam, na verdade, haver representantes da comunidade, de sindicatos, a gente tem aí a ideia de que eles vão mexer nessa questão sindical, então por que não os representantes sindicais também dar opinião e também deliberar sobre esses assuntos? Aí sim teria uma efetiva reforma com coisas que precisamos de verdade. Pluralismo, né? Pluralismo. Pluralismo é extremamente necessário nos dias de hoje. E a reforma da Previdência, não vamos esquecer dela, né? Doutor Tiago, tem votação nessa semana. Essa semana, Solano, estaremos lá, mais uma vez, no Congresso Nacional, tentando uma redução de danos na reforma da Previdência. Está muito difícil alguma coisa na PEC 6, né? A blindagem que foi feita foi muito grande, mas ainda estamos defendendo a nossa nota da Ordem dos Advogados do Brasil, né, apontando uma inconstitucionalidade no texto. Estaremos lá e espero que tenhamos resultado positivo, mas a luta vai continuar. Sucesso, muito sucesso. Obrigado. Lá em Brasília. Obrigado ao Tiago, a Rita, a Carolina, por mais um Boca no Trombone. Enquanto está marcado, gente, é com você aí mesmo, aí. Domingo que vem aqui na Band TV, 8h30 da manhã. Claro, né, durante a semana a gente vai trocando figurinha no Facebook, no site, no YouTube, no Twitter, olha, cansei, no Instagram também, não esqueça. Tudo isso porque aqui o Boca trata muito bem você, trabalhador, trabalhadora, o segurado do INSS e os servidores públicos. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.